Bom dia, Marina. Fernanda, Gabi, Stephanie, Keilane, bom dia para vocês. Bom dia. Dá um tempinho aqui para o pessoal entrar para a gente poder começar. Essa foto aí, que foto é essa, Cauã? Não, foi um dia que eu tava muito doido, aí foi tirar foto minha, o povo. Falei, não tira não. Bom, Lucas. Vamos ver se vai vir mais gente. Apesar que só deu... Vamos esperar mais um pouquinho para ver se vai chegando mais pessoas aí. De manhã parece que o povo tá mais assim, né? Vamos ver só. A Fernanda Ludmila e Simara. No segundo A que leu a mensagem. O Alisson chegou. Bom demais. Bom dia. Bom dia, seu Alisson. Bom? Bom. Dez h 42. Não sei, acho que eu já vou começar já, então. Esperar dar 10h43 aqui, que 3 minutos já deu bom, já, né? Para poder dar tempo do povo entrar, né? Já avisei, já mandei o link, já comuniquei de novo. Depois, quero ver essas notas de frequência fazer falta para o povo na hora de fechar a média. Enfim, gente, eu já vou começar já. Para mim, horário é horário, né? Então, tá entrando mais gente aí. Foi só eu falar que eu ia começar, o povo começou a entrar mais. O Thaís e o Galaxy J2 Core entrou aí também. Quem que é esse Galaxy J2 Core? Parceiro nosso aí. Hã? Acho que é a Botelho. Sim. Ah, tá. Depois vê se tem como mudar o nome aí para poder tirar a print e fazer a chamada. Que depois eu vou fazer chamada, tá lá na lista Galaxy 2 Core, J2 Core, eu não sei quem que é. Ah, mudou já. Então, enfim, pô, já deu 3 minutos aqui. Deixa eu já começar aqui com vocês hoje. Então, eu já vou começar mostrando o mesmo aplicativo que eu mostrei para vocês na última aula, que é esse aplicativo aqui, ó, né? Que a gente estava usando, a gente utilizou ele para poder explicar a parte de cinética química da teoria das colisões, né? Então, deixa eu colocar uma situação aqui, onde eu vou colocar 10 moléculas desse A e 10 moléculas desse BC aí. Então, inicialmente, você tem as moléculas aí dos reagentes. Essas moléculas dos reagentes, em algum momento, elas vão sofrer uma colisão efetiva e vão se transformar nas moléculas dos produtos, que seria o AB e o BC. Se a reação está lenta, que é o caso que está acontecendo aqui com a gente, um dos fatores que a gente pode modificar para alterar a velocidade de uma reação é a temperatura. Então, deixa eu aumentar a temperatura aqui, porque o tema da nossa aula não é tema de teoria das colisões. Aí notem que quando eu aumentei a temperatura, já começou a formar produto. Mas eu quero que vocês notem o seguinte: os reagentes são essas duas primeiras colunas. E o produto são essas duas últimas colunas aqui. Eu quero que vocês percebam o seguinte: o reagente nunca acaba. Nunca acaba. Você sempre vai ter reagente e produto ao mesmo tempo.
Então, essa reação que está mostrando aí nesse aplicativo, gente, ela é uma reação reversível. Tem hora que você vai ter mais produto, tem hora que você vai ter mais reagente, mas você nunca zera a quantidade de reagentes e produtos. Então, por isso que, quando ela vai escrever a reação aqui, gente, eu quero destacar aqui para vocês, tá vendo essa seta aqui embaixo? É uma seta que está apontada para os dois lados. Essa seta apontada para os dois lados significa que essa reação química que eu estou mostrando para vocês, ela é reversível. É uma reação química reversível. Então, ela pode ir tanto no sentido para a direita, quanto no sentido para a esquerda. E se a gente observar aqui, ó, tem hora que as duas primeiras colunas vai estar maior a quantidade, tem hora que as duas colunas do lado direito aqui, que são os produtos, vão estar em maior quantidade. Mas sempre você vai ter o reagente e produto simultaneamente. Sempre você vai ter as moléculas de reagente e produto ao mesmo tempo. Agora deixa eu mostrar um outro aqui para vocês, que também tem a ver com isso. Essa daqui, ó. A mesma coisa. Eu tenho o contador de moléculas aqui, ó. Então eu vou colocar 10 moléculas do A e 10 moléculas aqui do B, né? Então essas 10 moléculas, ó, elas estão separadas por esse parâmetro aqui, ó, que eu posso subir ou diminuir nesse programa, que é essa curvinha aqui de reação, ó. Aqui, ó, eu tenho entalpia do reagente e aqui eu tenho entalpia do produto. Se a entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente, reação endotérmica. Se a entalpia do produto é menor que a entalpia do reagente, você tem uma reação exotérmica. Então, deixa eu abaixar aqui. E agora eu quero que vocês notem o seguinte. Do jeito que está aqui, tem 10 de cada lado. Como é que eu posso fazer a reação química acontecer mais rápido? Vou lá e aumento a temperatura. Tá vendo que agora as moléculas pulou para cá? Agora você tem 11 aqui, 9 aqui. Ó, já voltou. Deixa eu aumentar mais a temperatura aqui. Para as moléculas lá do outro lado, elas conseguirem movimentar mais. Aí, ó, agora eu estou com mais movimentação. Então, até então, gente, agora elas ficaram doidas, não tem problema não. Até então, vocês tinham estudado o seguinte, que você tem um reagente, esse reagente, numa determinada reação química, ele se transforma em produto. Só que aí, gente, nas reações reversíveis, você pode voltar, você pode pegar esse produto e transformar de novo no reagente. Então, a reação acontece nos dois sentidos. Então, olha aqui, ó, você tem atualmente 7 aqui, 8, 9, 11. Tá vendo que fica mudando as quantidades? Então, ao mesmo tempo que o A se transforma no B, o B está se transformando no A. Então, a reação aí para a direita e a reação para a esquerda, as duas estão acontecendo simultaneamente. Então, nesse caso, a gente fala que essa reação química ela é reversível. Lógico que a velocidade com que ela ocorre para cada um dos lados vai depender da energia de ativação, vai depender da temperatura, de outros fatores. Mas sempre você vai ter moléculas do reagente e moléculas do produto ao mesmo tempo. No caso aqui, eu aumentei temperatura, eu estou com muito mais molécula do B do que do A. Talvez, se eu reduzir a temperatura, vai ter mais moléculas do outro, do A ali, né? Mas o que eu quero que fique claro para vocês, nesses dois aplicativos que eu mostrei, é que com essas reações reversíveis, você sempre vai ter a reação para a direita e a reação para a esquerda, sempre ocorrendo simultaneamente. Sempre você vai ter, ao mesmo tempo, moléculas dos reagentes e moléculas dos produtos. Então, isso é a característica de uma reação reversível. Isso é um ponto fundamental para esse conteúdo que nós estamos começando hoje, que é o conteúdo de equilíbrio químico, que é um conteúdo, gente, que costuma ser cobrado no Enem. O Enem gosta desse conteúdo de equilíbrio químico. Então, assim, tem ano que cai 2 questões, 3 questões de equilíbrio, tem ano que cai só uma. Às vezes, quando falha um ano, às vezes você pode ter um ano que não tem nenhuma questão direta de equilíbrio, no outro ano vai ter.
Então, é um conteúdo que, para quem tem pretensões de Enem, é um conteúdo extremamente importante, né? Então, vamos ali para outra parte aqui da nossa apresentação, que agora é a apresentação do equilíbrio químico mesmo. Então, o conteúdo equilíbrio químico, ele trata de reações reversíveis, é o estudo de reações reversíveis, né? Então, quando você tem uma reação, por exemplo, como a queima do carvão mineral. Em muitos países, gente, o carvão mineral ainda é a principal fonte de energia. Por exemplo, a China, ela tem uma quantidade muito grande de carvão mineral. Então, ela utiliza carvão mineral na sua produção de energia, através de usinas que nós chamamos de termoelétrica. Então, o carvão mineral, que é aí, ó, carbono sólido, mais o oxigênio gasoso, produz gás carbônico gasoso. Tá vendo que essa seta aqui, ó, ela está apontada só para o lado direito? Então, isso daqui significa que essa reação química é irreversível. A partir do momento que você queima o carvão, o gás carbônico espontaneamente não se transforma de novo em carvão e oxigênio. Na verdade, esse gás carbônico aí, ele não vai se transformar mais em carvão mineral. No caso, se você estiver queimando uma matéria orgânica, a base, por exemplo, de carbono, hidrogênio e oxigênio, o único processo que pode tornar isso reversível na natureza é a fotossíntese. A fotossíntese é um processo reversível. Ela pode ocorrer nos dois sentidos, para a direita ou para a esquerda. Agora vamos para outra reação que foi importantíssima na história da humanidade, que foi a produção de amônia. Essa produção de amônia permitiu com que você, nos campos, na agricultura, você adicionasse nitrogênio ao solo, que é um macronutriente super importante, ele é um fertilizante. Então, o povo não tinha uma maneira assim barata e com alta eficiência de produzir nitrato de amônio, que é o explosivo que teve lá no Líbano, né? Então, dois cientistas alemães, né, Fritz Haber e Karl Bosch, descobriram um método baseado nas reações reversíveis, baseado no equilíbrio químico, de produzir amônia a partir de água e nitrogênio do ar. 70% do nosso ar é nitrogênio. Então, olha só, você tem um nitrogênio gasoso, mais 3H2 gasoso, a setinha apontada para os dois lados, 2NH3 gasoso. Então, você produziu amônia. Nesse caso, não tem ninguém? É porque a porta está emperrando mesmo. Desculpa aí, gente. Então, tá vendo que a setinha está apontada para os dois lados? Então, quer dizer que a reação ela acontece no sentido para a direita e no sentido para a esquerda. Então, essa reação é reversível. Essa reação, naturalmente, a reação para a esquerda, ela acontece muito mais rápido do que a reação para a direita. Muito mais rápido. O que esses dois cientistas alemães, o Fritz Haber e o Karl Bosch, fizeram foi desenvolver métodos de fazer a reação para a direita, que o principal produto é a amônia, acontecer mais rapidamente. Eles ganharam um prêmio Nobel por isso, sabe? É uma reação extremamente importante. Então, vamos agora ali, ó. Quando você pega aqui a reação de queima do carvão mineral, eu vou representar o carbono por essa esfera vermelha e vou representar o gás oxigênio, que é o O2, por essas duas esferas azuis. Então, logo, o gás carbônico vai ser um átomo de carbono com 2 átomos de oxigênio. Então, isso daí seria a representação. Então, o que acontece numa reação irreversível? No começo da reação, que é esse quadro aí da esquerda, você vai ter o carbono, que é o carvão mineral, e o oxigênio. Então, isso você tem como reagente. Quando a reação acontece, você tem o gás carbônico. Então, não tem, após a reação acontecer, carbono e oxigênio. Todo esse carbono e oxigênio, ele foi transformado em gás carbônico. Agora, quando você pega aqui, por exemplo, a reação da amônia, ó, vou representar o nitrogênio, o N2, por essas duas esferas aqui, azuis. E o H2 por essas duas esferas brancas.
Está escrito 3H2. Eu vou representar isso mais para frente. Eu não quis repetir nesse momento as 3 moléculas do H2. E aqui o NH3, que vai ser um nitrogênio com 3 hidrogênios. Então, isso daí é a molécula de NH3. Então, gente, o que você tem antes da reação começar? Você tem o nitrogênio e você tem os 3 mols de hidrogênio. Então, inicialmente, essas moléculas vão estar em movimento, elas vão colidir umas com as outras. A partir do momento que essa colisão foi efetiva, ou seja, com a orientação favorável e atingindo a energia de ativação, a energia mínima necessária, você vai ter a formação de produto. Então, no caso aqui, o que você vai ter no produto? Notou a diferença? Naquela primeira reação, depois da seta, depois da reação acontecer, você tinha só a molécula do lado direito, só a molécula do produto. Nesse caso aqui, dessa reação que é reversível, ó, antes da seta, eu tenho nitrogênio e hidrogênio. A reação começou até chegar ao ponto que ela se tornou lá reversível espontaneamente ou entrou em equilíbrio. Então, no produto, eu vou ter hidrogênio, nitrogênio, que são reagentes, e eu vou ter amônia, que é o produto. Então, quando a reação estabelecer a reversibilidade, quando a reação estabelecer a condição de equilíbrio, eu vou ter no frasco, ao mesmo tempo, as moléculas dos reagentes, que é o H2 e o N2, e as moléculas do produto. Quanto de cada molécula eu vou ter? Só experimentalmente para você determinar, gente. Porque a quantidade de cada molécula vai depender das condições da reação. De quanto que você colocou, qual a concentração de hidrogênio e hidrogênio inicial, qual que vai ser, no caso aqui desse sistema, que é gasoso, qual que é a pressão do sistema, qual que é a temperatura que você está fazendo a experiência. Lembra do outro programinha que eu mostrei? Quando eu aumentei a temperatura, a reação começou a acontecer mais rápido. Então, a quantidade vai depender, você vai ter que determinar ela experimentalmente, ok? O que eu quero que fique gravado na mente de vocês é o seguinte: em reações irreversíveis, ao final da reação, você vai ter no frasco apenas moléculas do produto. Quando você tem uma reação reversível ou uma reação em equilíbrio químico, você tem moléculas dos produtos, que é o caso aqui dessa reação NH3, e dos reagentes, que é o H2 e o N2, ao mesmo tempo, né? Então, vamos continuar aqui. Alguns termos importantes aqui, que vai ser muito utilizado para frente. A reação no sentido para a direita, que é essa setinha de azul aí, a gente chama de sentido direto ou reação direta. Para a esquerda, nós chamamos de sentido inverso ou reação inversa. Então, esses termos são termos bastante utilizados, reação direta e reação inversa. Sempre para a direita é reação direta e para a esquerda reação inversa. Tem que saber esses termos. Agora vamos aqui para a definição de equilíbrio químico. O equilíbrio químico, gente, ele é uma situação descrita como ideal. Só que o equilíbrio químico, a parte de equilíbrio químico, não estuda reações só que estão em equilíbrio, estuda qualquer reação que é reversível. Qualquer reação química que é reversível, a gente estuda dentro do tópico equilíbrio químico. Mas, em teoria, o equilíbrio químico ele só ocorre quando a velocidade da reação direta for igual à velocidade da reação inversa. Quando as duas reações, a para a direita e a para a esquerda, estiverem acontecendo com a mesma velocidade, aí a gente fala que tem o equilíbrio químico. Apenas nessa circunstância. Então, quando você chega na situação de equilíbrio químico, as concentrações, elas não sofrem alteração. A concentração que tem dos reagentes dos produtos se torna igual. Não significa que a reação não esteja acontecendo. Como muitos livros didáticos gostam de colocar, eles gostam de colocar o seguinte: o equilíbrio químico ele é dinâmico.
Então, essa palavra que os livros didáticos usam para equilíbrio dinâmico significa que mesmo que a concentração não está mudando, as duas reações, direta e inversa, não param de acontecer. Ah, mas não está mudando a quantidade, mas as duas reações não pararam de acontecer. É isso que é o significado. Então, olha só, vamos pegar esse gráfico aqui de uma reação que depois de um certo tempo entrou em equilíbrio. Então, eu gostaria de mostrar aqui para vocês o seguinte. Ó. Deixa eu só puxar esse trem aqui um pouco para cima. Aqui. Ah, tá bom, tirei aqui. Ó. Então, olha só. Esse B, a gente considera ele como um reagente da reação direta. E o A vai ser o produto. Então, quando uma reação química vai começar, você tem uma quantidade muito grande de reagente e zero de produto. Então, até a reação química começar, você não tem produto. Você tem muito reagente e nada de produto. À medida que a reação química começa e vai ocorrendo, à medida que o tempo vai passando, a concentração dos reagentes ela vai diminuindo. Por quê? Porque esses reagentes estão sendo transformados numa outra coisa, transformados num produto. Então, à medida que os reagentes vão diminuindo a concentração, o produto, que é zero, vai aumentando a concentração. Aí eu quero que vocês notem o seguinte, esse gráfico aqui, um vai diminuindo e o outro vai aumentando. Mas aí até você chegar nessa situação aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Aí, nessa situação aí. Tá vendo que a partir desse ponto aqui que eu determinei de amarelo, o tempo está passando, né? O tempo está passando, mas a concentração, que é representada por esse eixo aqui, ó, o eixo Y aqui, né? Ela não muda. Então, nesse ponto, a gente fala que o sistema entrou em equilíbrio. Então, em teoria, uma reação química, ela atinge o equilíbrio quando as concentrações se tornam constantes. Ou seja, quando a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa se tornam iguais. Aqui uma outra coisa antes da gente começar aqui, continuar a aula de hoje, é uma classificação de equilíbrio. Classificação é o nome, né? O nome que você dá para um determinado tipo de equilíbrio. Tem um monte, gente. Tem um monte. Por enquanto, a gente precisa saber a diferença entre equilíbrio homogêneo e equilíbrio heterogêneo. Essa primeira reação que está sendo mostrada aí, do nitrogênio e hidrogênio produzindo amônia, isso é um equilíbrio homogêneo. E essa de baixo aqui, que é a do carbonato de cálcio se transformando em cal e gás carbônico, é um equilíbrio heterogêneo. Então, provavelmente, vocês já viram o que tem de diferente aí entre equilíbrio homogêneo e heterogêneo. Né? No equilíbrio aqui homogêneo, ó, tá vendo aqui, ó, gasoso, gasoso, gasoso. Então, todos os participantes da reação estão no mesmo estado físico. Então, isso é equilíbrio homogêneo. Aqui na reação de baixo do equilíbrio heterogêneo, ó, você tem o carbonato, que é sólido, a cal, que é sólida, e o gás carbônico, que é gasoso. Então, você tem mais de um estado físico nessa reação de equilíbrio. Então, isso é equilíbrio heterogêneo. Então, por enquanto, a gente precisa dessas duas classificações só. Se eu for falar... Aliás, no meu slide original, no meu planejamento de aula original, eu já pretendia mostrar todos os tipos de equilíbrio agora, todas as nomenclaturas. Né? Quando eu fui rodar o slide, que eu percebi que foi uma idiotice da minha parte pensar isso, que eu ia era confundir vocês. Então, a gente vai estudar todas as classificações de equilíbrio, iônico, ácido, sim, mas tudo a seu momento. Vamos dosando aí esse monte de nome. Né? O objetivo aqui principal hoje é entender o conceito de equilíbrio químico e entender o princípio da constante de equilíbrio. É o nosso objetivo de hoje. Então, sempre, equilíbrio homogêneo vai ser aquele em que todos os estados físicos são iguais
E equilíbrio heterogêneo vai ser aquela reação onde você vai ter estados físicos diferentes. Isso que vocês precisam lembrar. Então, agora aqui vamos para um parâmetro aqui de uma reação. Em equilíbrio, uma reação reversível que a gente chama de constantes de equilíbrio. Gente, essas constantes é outra coisa. Deve ter umas 5, 6 constantes diferentes. Essa constante chamada de Kc, esse C tem a ver com a concentração das substâncias expressa em mols por litro. Então, quando for concentração em mol por litro, a gente chama de Kc. Então, vamos pegar aqui. Ó. Ela é um parâmetro para avaliar uma reação reversível está em equilíbrio. Ou se a reação direta ou inversa está acontecendo mais rapidamente. Então, como que a gente olha isso? Se quando eu fizer o cálculo do Kc, esse Kc foi exatamente igual a 1, aí quer dizer que você tem uma reação em equilíbrio, a situação perfeita. Concentrações constantes, velocidade da reação direta e velocidade da reação inversa iguais. Então, isso é o estado de equilíbrio. A outra coisa é se o valor numérico do Kc é maior que 1. Maior que 1 como? Você fez a conta, deu Kc3, Kc50, Kc200, Kc2 vezes 10 oitava, Kc 0,3, 1,3, quer dizer, 1,3. Sempre que o valor da constante de equilíbrio for maior que 1, esse equilíbrio, essa reação está deslocada no sentido direto. Então, quer dizer o quê? Que a reação direta está acontecendo mais rapidamente do que a reação inversa. Então, se o Kc for menor que 1, vai ser exatamente o contrário. Se o valor numérico do Kc for menor que 1, quer dizer que a reação inversa, a reação para a esquerda, ocorre mais rápido do que a direta. Então, é nesse sentido. Então, vamos avaliar aqui como é que você faz o cálculo da constante de equilíbrio. Então, imagina essa reação genérica aí. Você tem lá esse Azinho pequeno, aqui, ó. Deixa eu fazer um destaque aqui. Essas letras pequenas, esse Azinho, Bzinho, Czinho, eles representam, gente, o coeficiente estequiométrico, o número que vem na frente da substância. E a letra maiúscula, A, B, C, representa efetivamente a substância. Então, todos no estado gasoso, então isso daqui vai ser um equilíbrio homogêneo. Sempre que você for calcular a expressão do Kc, você vai escrever da seguinte forma. Kc é igual. Você vai pegar agora as substâncias sempre do seu lado direito, que no caso ali vai ser o C e o D. Então, vai ser a concentração de C elevado a Czinho, que Czinho é um número, né? É um número coeficiente estequiométrico, vezes a concentração do D elevado ao Dzinho, que é o coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração do A elevado a Azinho, vezes a concentração do B elevado a Bzinho. Basicamente, seria o quê? O lado direito dividido pelo lado esquerdo. Esse colchete representa o valor dele, o valor de cada um em mols por litro. Vamos aqui para um exemplo de equação química. A produção de amônia, N2 mais 3H2 produzindo 2NH3. Então, como que vai ser o Kc? Sempre o lado direito dividido pelo lado esquerdo. Do lado direito tem o NH3. Então, fica a concentração de NH3 elevada a 2. Então, a concentração do NH3 ao quadrado. Esse 2 aqui, lembrando, ó, é o número que vem na frente. Então, do lado direito tem só o NH3, dividido por concentração de N2 elevado a 1. Quando uma substância numa equação química não tem número na frente dela, é a mesma coisa que ser número 1. Vezes a concentração de H2 elevado ao cubo. Então, essa é a expressão da constante de equilíbrio. Agora, como é que eu calculo o número?
Gente, para calcular o valor numérico, o exercício ele tem que te dar as informações, ele tem que te falar os valores. Então, no caso, esses valores eles podem ser descritos de duas formas. A primeira forma, mais simples, fácil, que ajuda os professores de química e os alunos quando vão ter essa aula aí. Ele fala os valores. Olha, a concentração do NH3 no equilíbrio é tanta, do H2 é tanto e do N2 é tanto. Então, já fala. Você tem esses valores de concentração de equilíbrio. A outra forma, ele te falar uma quantidade inicial e quanto dessa quantidade que vai reagir. Então, imagina a seguinte situação. Aí eu escolhi essa porque realmente é o exemplo mais difícil. Você vai fazer uma reação, essa reação, e no início você coloca 2 mols de nitrogênio e 6 mols de hidrogênio. Você coloca essa proporção. Então, tem nada de amônia. A reação vai começar. Aí eu vou lá e vejo que, durante a reação química, desses 2 mols de nitrogênio que eu coloquei, foram consumidos, gastou 0,5 mols de nitrogênio e gastou 1,5 mols de hidrogênio. E foi produzido uma quantidade de 1 mol de amônia. Então, o que eu tenho no final? No início, eu tinha 2 mols de nitrogênio. Reagiu 0,5. Então, desses 2 mols, 0,5 sofreu reação química. Então, quanto que sobrou no equilíbrio químico? 2 menos 0,5, 1,5 mols. Então, isso, 1,5 mols, sobrou. Vamos no outro aqui, o hidrogênio. Eu coloquei 6 mols no começo. Reagiu 1,5 mols. Então, 6 mols menos 1,5 que reagiu, sobrou 4,5 mols. E da amônia? Eu não tinha nada no começo. Produzi 1 mol, é esse 1 mol que eu tenho em equilíbrio. Então, para mostrar aquele cálculo, eu vou pegar as concentrações que estão no equilíbrio, que é 1,5 de nitrogênio, 4,5 de hidrogênio e 1 mol de amônia. Vamos considerar que essa reação seja feita num recipiente de 1 litro. Eu fiz ela num frasco com esses gases e esse frasco tem um volume de 1 litro. Então, esses valores vão ser os valores em mols por litro. Então, olha como é que vai ficar ali. Ó. NH3 ao quadrado. O valor do NH3 é 1. Então, eu peguei aquele número que estava em equilíbrio e troquei. Então, vai ficar 1 ao quadrado, dividido por 1,5, que é o da nitrogênio, vezes 4,5 elevado ao cubo. Então, o que eu faço agora? Eu faço a continha. 1 ao quadrado, 4,5 ao cubo, vezes 1,5, faço as contas, resolvo as potências, e assim que eu resolver as potências, eu faço a divisão. Quando eu realizar esse cálculo que eu mostrei para vocês, o Kc vai dar um valor de 0,00329. Ou a mesma coisa que escrever 3,29 vezes 10 a menos 3. Então, se esse valor do Kc deu um valor menor do que 1, significa que para essa reação química aqui, ó, deixa eu só fazer um destaque aqui, ó. Se esse valor aqui, ó, deu menor que 1, o que significa que a reação para a esquerda, a reação inversa, ela acontece mais rapidamente do que a reação direta. Se esse meu valor de Kc fosse 50, por exemplo, maior do que 1, então quer dizer que a reação direta acontece mais rápido que a reação inversa. Então, esse é o significado. Deixa eu só fechar aqui. Então, senhores e senhoritas, basicamente, esse era o conteúdo que nós tínhamos hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta ou dúvida? Tirar alguma dúvida? Eu sei que eu sou fera, que eu faço tudo ficar mais fácil. Mas eu tenho certeza que vocês devem ter tido alguma pergunta aí. Nossa, tá difícil o trem, tá difícil. Ainda está difícil, né, Alisson? Mesmo tentando facilitar, está difícil, né? Olha, Alisson, por enquanto, dessa parte,
o que obrigatoriamente você tem que saber dessa aula de hoje, né? Para a gente poder, tipo assim, não se perder aí num monte de bolinha e bolinha batendo de um lado para o outro que eu mostrei hoje. Você tem que lembrar que equilíbrio é reação reversível, para a direita, sentido direto, para a esquerda, sentido inverso, que quando você tem o equilíbrio, as concentrações não modificam, as concentrações ficam constantes, o valor em mol por litro não muda mais, e o cálculo do Kc, sempre você vai pegar o lado direito dividido pelo lado esquerdo. Por enquanto, é isso que eu preciso que vocês lembrem de verdade, né? Porque realmente foi muita bolinha, muito trenzinho que eu mostrei hoje, né? É complicadinho mesmo. E assim, gente, não tem como fugir desse complicado dessa matéria, porque é igual eu falei, é um conteúdo que é cobrado no Enem. Depois eu vou mandar esse material teórico para vocês. Quem tiver dúvida, viu, Alisson? Na hora que você for resolver exercício, ou qualquer um que está aqui na aula, gente, na hora que for resolver exercício, teve alguma dúvida? Pode mandar. Se eu não responder na hora, é porque eu estou fazendo um monte de papel atrasado da escola, que eu sou o atrasado com os papéis da escola. Mas pode chamar no particular que eu ajudo. Eu já, Beleza. sabe, eu tenho essa disponibilidade para ajudar todo mundo. Mas realmente eu concordo com o Alisson. A introdução ela é um pouquinho complicada mesmo. Vou pedir para vocês aguardarem só mais um minutinho para me tirar um print screen da tela aqui, para poder fazer a chamada, que a chamada online não estava pronta hoje. Antes disso, deixa eu te tirar uma dúvida. Tem duas Gabi aqui na lista. Tem uma Gabi com coraçãozinho e outra só Gabi. Tem Gabi nas duas salas? Ou é a mesma Gabi? Sim, sou. Não, é duas Gabi. Ah, tá, obrigado. Não, então agora eu sei que é cada uma de uma sala, não tem problema não. Vou só tirar o print aqui. Espero que eu não tenha saído de boca aberta. Deixa eu mandar aqui para a Eliedna. Beleza, saiu o print certinho ali. Então, gente, é isso. Mais tarde eu vou publicar a atividade. Tendo dúvidas, pode me procurar. Qualquer coisa eu respondo pelo WhatsApp. A gente abre uma reunião do Zoom. Eu já fiz isso muito com algumas pessoas do segundo ano. O Cauã Christian mesmo teve uma época de um conteúdo difícil aí. Foi uns 2, 3 dias que eu abri reunião, só eu e ele, para poder explicar a matéria. Não precisem ficar acanhados em pedir para tirar dúvidas, viu, gente? No mais, valeu demais pela participação e até mais ver para vocês. Até mais. Até mais. É nóis. É nóis.